Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje no episódio do Tudão Cast, a gente vai falar com um grande amigo meu, Júlio Pinguelli. Ele vai falar que é Pinguelli, eu não consigo falar Pinguelli, só consigo falar Pinguelli, sabe Deus por quê. Esse cara é do mercado imobiliário de altíssimo padrão, vocês vão ver bem, a gente vai falar muito sobre isso, muito sobre Instagram, muito sobre prática imobiliária, muito sobre um monte de coisa. E tem uma coisa interessante também, eu reencontrei esse cara recentemente no mercado imobiliário. E quando a gente começou a conversar, pô, não, mas você estudou em tal lugar, você estudou em tal lugar, você conhece o fulano, você conhece o ciclano, enfim. E a gente descobriu que tinha um monte de coisa em comum. Então, Júlio, se apresenta aí, faça as honras que logo depois eu vou chamar para mim de volta para falar sobre os nossos patrocinadores. Bacana. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e para o Heitor, depende da hora que você está assistindo. Isso aí. Pinguelli. Pinguelli. Pinguelli, por quê? Nome italiano não tem acento, não tem tônica, mas é Pinguelli. Então é Júlio Pinguelli. Júlio Pinguelli. Eu sou corretor de alto padrão e luxo na Barra da Tijuca. Sou amigo do Heitor de longos tempos, desde a época que a gente estudava no Martins. Eu era da pior turma possível do colégio, para preparatório, para o militar, mas sempre fui inteligente, mas fui preguiçoso. Sempre fui preguiçoso. E sempre tem essa história. E ele era da onde? Turma especial. Que isso. Como é que era o nome? Era E1. Turma E1. E tinha a galerinha que estava toda trajada na época de colégio militar, preparando para a escola naval, colégio naval. Então, Júlio, deixa eu só dar uma palavra para os nossos patrocinadores aqui. Então, pessoal, esse episódio, todos os outros aqui até agora, estão sendo patrocinados pela Fortuna Negócios Imobiliários. Tudo que vocês estão vendo aqui, da caneca a Coca-Cola que a gente está tomando, é tudo por causa deles, da Fortuna Negócios Imobiliários. O que eles fazem? Eles são especializados nas burocracias do mercado imobiliário. Então, registro, financiamento, todas essas coisas que vocês quiserem. Se vocês quiserem vender, eles vendem também, tá? Mas eles são mais especializados nessa questão. E eu falo de cadeira porque fui eu que entrei nessa galera. E foi muito legal que eles apoiassem essa iniciativa aqui do podcast especificamente, tá? Júlio, sempre muito legal falar, né, dos patrocinadores, porque sem eles isso aqui não estaria acontecendo. A gente já falou bastante sobre o podcast, deve ter uns 3 meses, uns 3 a 6 meses a gente está falando sobre isso, né? Algumas pessoas não entendem, tipo, pô, mas você falava de mercado imobiliário e agora você tá... Tipo, o episódio que saiu hoje, por exemplo, é um episódio que eu converso com 2 amigos que são policiais, que falam negócio de bolsa e bolsa de valores e tudo mais. Esse é o mote deles. E eu falo que é muito simples, eu quero atingir o maior número de pessoas possível e aí eu não posso ficar só no imobiliário. O mercado imobiliário, ele acaba que ele é muito... segmenta muito. Eu fico muito nichado. Porque, na verdade, compra e venda de imóvel é um aspecto do mercado imobiliário, né? O pessoal foca muito em compra e venda, mas mercado imobiliário é muita coisa. A própria Fortuna é especializada na parte de registro, burocracia e tudo mais, financiamento, que não é exatamente a compra e venda. Mas, cara... Vamos dar vários passos atrás. Vamos voltar lá naquela época onde a gente estudava no Martins, no Meyer. O Meyer 1, né? Eu nunca lembro. O da Emengarda lá da ladeira. O lá do final, o Meyer 1. Meyer 1. Então é isso. O perto do Leão, Meyer 2. Era o curso. Era o curso, exato. Isso. E aí tu tá lá, você tá no Martins, tu estudou a vida inteira? Eu entrei pro Martins na 4ª série. Uhum. Eu vinha do Dandan, onde eu fiz a minha formação de pré-escola e o início da escola ali. Fiquei até na primeira série. 2ª e 3ª série eu fui pro Metropolitano. Sim, lá no Meia. Na Lopes. Não lembro. Ali perto do lado do shopping do Meia. Uhum. E aí, 2ª e 3ª série eu fiz lá. E aí eu me lembro, cara, como se fosse hoje, o primeiro desafio, de fato, de mudar de uma escola. Porque assim, quando você sai da pré-escola, né, escola primária, ali no iniciozinho, você tava ali com os amiguinhos e tal, mas agora você vai para uma escola de ponta. Quer ir? Eu me lembro até hoje dessa discussão em casa, assim, desse debate. Falei, cara, eu vou. E eu fui para a 4ª série pro Martinzinho, na Rua Isolina. E dali em diante eu fui 4º ao 3º ano do ensino médio, fui direto e me formei lá. E foi maravilhoso.
Show. E aí você faz vestibular pra... Aí não passei de primeira, né? No meu terceiro ano, a gente pode até depois falar disso também, eu tive uma complicação de saúde. Pode falar agora. Agora, eu tive câncer, galera, isso não é um tabu. Aí eu tive linfoma no terceiro ano do ensino médio e isso deu uma atrapalhada ali e tal, normal. E também, terceiro ano, opção de coisa. Não, normal não é. É normal que normal cause bagunçar alguma a coisa. cabeça, mas, Ok, mas... E aí, enfim, acabou que eu passei, aí no ano seguinte eu fui fazer pré-vestibular no Intelectus. Fiquei, pô, acho que foi muito bom, assim, eu não ter passado de primeira, porque foi uma experiência, assim, incrível, foi um ano maravilhoso. Cara, a gente pode falar um pouquinho do teu linfoma? Como Pode. Eu descobri que eu tinha linfoma com 17 anos. Tava na organização, lá no prédio. O Premier Meyer, lá o prédio que eu morava, no Meyer, eu vim do Meyer. Não Bobeia? Não, Bobeia, no de 69 que era a época do Orkut. Não era a época do Orkut, lembra tinha uma disso comunidade que era o ônibus 69 Meyer, né? 69 Meyer, que é do Meyer no Bobeia. Que é do Meyer do Bobeia. E aí eu tava organizando uma festa junina no prédio, junto com o pessoal do prédio, com vizinhos. Na época eu namorava uma menina do prédio, aí a mãe dela, Júlio, o que é isso no teu pescoço? Eu nem percebi. Aqui, tem até uma marca aqui, ó. Aqui tinha uma bolota, como se a gente fosse gordinho, né? Mas assim, um lado do pescoço era liso, aqui tinha uma ondulação. Aí a gente apertava, parecia uma maçã, uma esponja, na verdade. Aí, sei lá, aí, vai, no meio da festa junina, aconteceu a festa junina e fui pesquisando. Mas você não sentia nada, então? Sentia nada. Assintomático, 100%. E aí, pesquisando vem, falaram um monte de coisa e tal. Aí até que o pai de um amigo, um vizinho, que é meu amigo até hoje, o Dr. Luiz Eduardo Ribeiro Bosco, excelente otorrinolaringologista, sigam ele aí no Instagram. O pai dele já estava doente, ele poucos meses depois veio a falecer de ela, né? A esclerose lateral amiotrófica. O cara era muito bom. E, naturalmente, como era do ecossistema ouvido, nariz, garganta, ele apalpou em casa. Mesmo ele já estava meio, né, doente. Ele falou, isso tem característica de uma linfonodomegalia, que é uma expansão atípica do linfonodo, que é o sistema de defesa do organismo, que pode ou não ser maligna, né? E aí a gente começou a investigar, fiz os procedimentos médicos, né, de extração do tecido, e aí foi constatado de fato que era um linfonodo específico, com crescimento atípico maligno, mas que ele era pontual. Então era fazer a extração na cirurgia e fazer uma quimioterapia preventiva. Então, em 19 de dezembro de 2004, eu operei lá no Copa d'Or. E em 15 de fevereiro, logo depois do carnaval, eu comecei a primeira de 2005. Eu comecei a primeira de 12 sessões de quimioterapia. 17 anos. 17 eu operei. Na verdade, 17 eu descobri. Em outubro, que eu faço aniversário, 18, eu operei já com 18 e comecei a quimioterapia com 18 anos mesmo. E aí a tua quimioterapia, meu irmão, não faço ideia, tá? A tua quimioterapia é daquela que cai cabelo? Era aquela que cai cabelo. Galera, eu era meio que tipo Eric Marmo, na novela Mulheres Apaixonadas. Não pela beleza, mas pelo cabelo. Pelo cabelo. Eu tinha cabelo até aqui, cara, assim, encaracolado. Depois eu te mando uma foto pra tu botar aí, de como é que era o meu cabelo. Eu já tinha entrada. Mas aí aqui, como eu tinha muito cabelo, e ele igual mulher, né? Apaixonado pelo cabelo. Fazia creme, caraca. Aí caiu, né? Eu não quis raspar. Pô, criança, 17, 18 anos ali, adolescente e tal, aquela fase, né, de virar homem e tal. Vaidade, sempre tive muita vaidade. E não cortei, deixei ele cair. Caiu bastante, mas não caiu tudo. Mas, obviamente, ficou feio, assim. Mas era melhor do que ter aquela imagem crua, raiz da quimioterapia. E, cara, engraçado, né? A Mulheres Apaixonadas, a novela, ela vinha de uma história lá da Laços de Família, que aquela menina raspava a cabeça no câncer, né? E tal. Agora Camila, era a Carolina Dickmann. Carolina Dickmann. Que era filha da Vera Fischer, que era a Helena do Manuel Carlos. Eu sou noveleiro, galera. Tá vendo? Tá vendo Pantanal, né? Pelo jeito tá vendo não, Pantanal. Pantanal não. Não tá vendo Pantanal? Tô vendo. Não, eu gosto de Maneco. Maneco pra mim, cara... E aí enfim, aí não cortei o cabelo. Eu tenho uma montagem minha antes, durante e depois da quimioterapia.
Cara, você olha o antes, durante e o depois, são momentos completamente diferentes, assim. Você olha a minha expressão... Durante é muito ruim, né? Durante é muito ruim, porque é uma bomba química, né? Uhum. A quimioterapia, ela mata, ela agride o organismo para evitar que células se reproduzam. Então, eu acabei ficando bem estranho. Depois, assim, bem branco, bem inchado, mas aí rolou, né? Ficou legal. Depois de um tempo ficou bacana e aí, cara, foi um aprendizado maravilhoso para mim. Juro para você, agradeço por ter passado e falo disso sem o menor problema, sem o menor tabu. Eu não fazia ideia, te conheço há muitos anos. É. Não fazia ideia. Porque assim, né, a gente acaba no dia a dia não falando, né? Mas assim, quando eu falo sobre isso, não tem o menor problema. Inclusive, cara, olha que legal. Foi 2005, né, quimioterapia. 2005 foi a época da febre daqueles eventos no Rio Centro de axé. Sim, micareta. Cara, eu fui a todas as micaretas. Todas as micaretas. Banda Eva, Chiclete com Banana, Asa de Águia, Ivete Sangalo, Rapazola. Fui a tudo. Isso denunciei a idade, mas tá bom. Fui a tudo, cara. E foi muito bom. Ao mesmo tempo que... Qual foi o pensamento que eu adotei? Falei, porra, quimioterapia, câncer, tu já pensa o quê, né? Pior cenário. Sim. Eu quis operar, eu quis ir pra quimioterapia. Desde aquela época eu sempre encarei muito tudo de frente, né? Como até hoje. Eu falei assim, cara, olha só, eu tenho 6 meses de químio tratativa, não era curativa, assim, não era, eu não tinha um linfoma que tinha que diminuir. Eu já não tinha linfoma e tinha que prevenir o crescimento de novos. Então eu fiz esse tratamento, falei, cara, eu tenho 6 meses. Ou vão ser os 6 meses mais felizes da minha vida, ou vão ser os 6 meses piores. Eu posso depois morrer ou eu posso continuar vivendo. Então vai ser um divisor de água. Eu vou aproveitar como se fossem os últimos. Então era de 15 em 15 dias eu tinha químio e bateu, cara, de os 15 dias que eu não tinha, né? No final de semana que eu não tinha químio, era o final de semana da micareta. Foram 6 meses muito bons. Era da micareta pra quimioterapia. Pô, era literalmente a função senoide, assim. Então era quimioterapia num lá embaixo, o outro era micareta. Você podia beber, né? Ou você bebia? Não sei. Podia. Não é recomendável beber. Eu malhava. E isso foi uma das coisas que ajudou meu organismo a robustecer. Eu malhava. Então eu fazia químio, tava com a fisionomia degradada, mas eu tava com um corpo relativamente ok em termos de musculatura para dar resistência, né? Mas foi muito bom, juro pra você. Eu olho pra esse período como um dos melhores períodos da minha vida. Cara, não fazia ideia e, mano, obrigado por Tá bom, eu gosto de conversar, sabe por quê? Porque você que tá vendo aí do outro lado, é importante entender que determinadas coisas acontecem com você e você tem que dar graças a Deus, porque você aprende. Eu aprendi muito, foi um divisor de águas na minha vida. Vai falando aí que eu vou trazer um café pra gente. Tá, foi um divisor de águas na minha vida. Então, assim, aprenda a tirar tudo do melhor que aconteceu com você. Até um câncer, uma quimioterapia, porque tudo que vai acontecer com você vai te trazer um ensinamento. E é muito importante. Nunca enxergue nada ruim que aconteça com você, por pior que seja, como algo que não vai te trazer um ensinamento. Fica essa dica aí pra galera que tá escutando. Seja na vida pessoal, na vida profissional, em tudo. Sempre tira ensinamento. E sempre cresça com isso. Cara, já falei aqui, o teu episódio deve ser o episódio número 10, ou por aí, 10 ou 12. Eu falei que a melhor coisa que aconteceu foi a minha expulsão da Marinha. Porque até então eu tava ali Tava no rame-rame. A zona de conforto ali. Tava na média ali. E Flávio Augusto foi expulso da Marinha. Foi, Colégio Naval. Flávio, quero você aqui, quem dera que estiver vendo isso aqui. E assim, melhor coisa que aconteceu, cara, porque foi daí que eu tive que me reinventar. E daí pra frente, não vou falar que foi só vitória, mas as derrotas foram muito mais fáceis de serem digeridas. Muito mais primeira tranquilas. porrada sempre dá uma bagunçada. Depois isso eu tinha 23... Acho que tinha 23 anos. Tinha 23 anos. Com certeza 23. E você com 18 teve um câncer, cara. Assim, Com 17, né? Com 18 eu operei, mas eu descobri com 17. Com 17... Tua cabeça, mano. Cara, a minha cabeça tava melhor que a da minha mãe e do meu pai. Quando minha mãe descobriu que eu tinha câncer, ela não me falou, na verdade, o que era. Ela sentou, me lembro até hoje, lá no Meyer, a gente sentado na mesa de jantar, era tipo 8h30 da noite. Ela, preciso conversar com você. A gente foi lá, saiu o resultado do exame. Eu falei, mãe,
pode falar que tá tranquilo, tá de boa. Ela, não, é um linfoma, é um câncer e tal. Falei, aí, tá. Me lembro que ele, aqui na nossa faringe, ele tava pressionando a faringe. E dependendo do nível de crescimento, ele poderia fechar e me sufocar. Eu falei, tá bom, então bora pra cirurgia, pô, vamos tirar isso. Ela, pô, mas tu tá confortável? Eu falei, porra, será que eu não tô confortável com algo que eu tenho que fazer pra continuar, porra, vivo? viver? Porra, imagina, se eu deixar, não, com medo, não sei o quê, se eu não encarar de frente, vai pressionar, eu vou parar de respirar, meu irmão. Ela, não, então tá bom. Eu falei, vambora, marca logo isso, vambora. Cara, Júlio, sem clichê, de verdade, cara. Tu sabe que eu não sou. Eu sou um cara muito objetivo, eu falo tudo e tal. Eu ajudei meus pais. Muita gente tava falando assim, pô, Heitor, mas você não conhece muita gente famosa e tal. Eu falo pras pessoas, cara, olha só, o podcast é pra ouvir histórias. E eu acho que todo mundo tem uma história. Cara, olha isso, eu te conheço há muito tempo. A gente se reencontrou tem 1 ano só. Mas eu te conheço há muito tempo, não fazia ideia dessa história. E olha agora a possibilidade, a gente tá falando dessa história, da tua história de vida, né? De vida, de superação, cara, com 17 anos, que a gente tá colocando isso aqui para as pessoas ouvirem. Que bom que você quer falar a respeito. Eu falo isso, cara, todo mundo tem uma história. E olha que história, gente, olha que história top que a gente tá ouvindo aqui, de um cara que com 17 anos teve câncer, cara. E tava melhor do que os pais de cabeça. Tava ajudando. Psicológico muda tudo, cara. Qualquer doença, na verdade. Né? Eu diria que hoje, com o conhecimento de estudo que a gente tem, eu diria que isso chama-se inteligência emocional. Na época eu não fazia a menor ideia e isso não era tão difundido, mas hoje, olhando para trás, eu já tinha a raiz da inteligência emocional de alguma forma plantada em mim. Top. Entendeu? E isso ajudou meus pais, né? E aí, nesse ano de 2005, você faz vestibular de novo? Faço vestibular de novo. Eu sempre fui um cara meio diferente, cara. Eu confesso, eu sempre fui um cara meio torto, assim, porque eu nunca queria algo normal, comum. Eu sempre queria alguma coisa em comum. Uhum. Eu fiz vestibular para direito, né? Mas sabe quando você olha um cardápio do restaurante e, tipo assim, tu gosta de uma coisinha ou outra, mas se tu pudesse juntar tudo, era aquilo, mas não tem esse prato? Foi isso. Eu fiz vestibular para direito porque era o mais próximo do que eu queria. Uhum. O que eu queria era uma coisa chamada relações internacionais. Só que eu não sabia que existia isso. E aí, porque eu sempre gostei de política, sempre gostei de relacionamento, de negócios, algo mais intangível. O direito, ele, ainda que seja intangível, mas ele tem um código, né? Ele tem ali a forma, o formal. E aí, fiz vestibular para direito, em 2004, não passei. Em 2005, fui fazer o vestibular de novo, depois do preparatório. Eu conheci uma menina que tinha passado para a PUC em Relações Internacionais, não sabia, e ela gabaritou o Enem. Hoje ela é diplomata, e na época Qual o nome dela? Laís Tamanini. Laís, um beijo pra você. Uhum. Laís, quero você aqui, hein? Essa garota, sentada comigo aqui, hein? eu acho que ela foi na época, eu acho que ela foi a primeira da história a gabaritar o Enem. Ela estudou no Garriga, aqui em Jacarepaguá. Pertinho daqui. Aqui do lado. E ela é crânio, ela é muito crânio. E ela tá no Brasil? Tem contato com ela? eu não sei se ela já saiu do Brasil. A última vez... Geralmente eles começam... o meu compadre hoje tá na Colômbia. Alex, em breve eu tô Alex, queremos você aqui também. Ela saiu, eu não sei se ela ainda tá no Brasil. Não sei se ela tá servindo ainda aqui no Brasil ou se já saiu para posto. E ela gabaritou o Enem, eu conheci, me apaixonei, ela conversando, eu me apaixonei pelo curso, pela cadeira de Relações Internacionais. Falei, porra, é isso. Cara, é isso que eu vou fazer. Da mesma maneira que eu encarei o câncer, eu encarei a prova da PUC para fazer. Não zero condições de pagar. Mas sabe o que é menos abissal? É o zero absoluto. Zero absoluto. Zero Kelvin. Zero Kelvin. De pagar a PUC. E fiz a prova. Fiz o THE, que era o teste de habilidade específica, que era uma prova de inglês. Meu inglês não era lá essas coisas. Fiz um THE de inglês. Falei, putz, esse é o primeiro desafio. Mas eu saí da prova confiante. Falei, pô, eu gostei da prova. Tinha estudado, era temas que eu gostava, geografia política, econômica. Tirava de letra, mas em inglês. Aí fiz a prova. Passei. Era o que me dava a chancela de fazer a prova de Relações Internacionais no vestibular. Igual o desenho você tem que fazer, o THE de desenho. E arquitetura, exatamente. Fiz a prova. Passei. Na primeira chamada. Não passei para as outras públicas, não tinha RI ainda.
E eu não passei para direito nenhum, passei para direito na Unirio, mas a chamada foi lá na frente. Passei para segundo semestre na terceira chamada. Até então, a galera especialista em RI era advogado, provavelmente. Era advogado, fazia direito e existia já longamente após o mestrado em relações internacionais, que foi o que me indicaram para fazer. Júlio, minha mãe até hoje, tem que ter feito direito e após em RI por causa do seu mercado de trabalho, aquela coisa. E eu até entendo porque era uma mentalidade da época. Engenheiro, policial, médico, militar e advogado. Advogado e ponto final. Acabou. E administrador no muito. O resto, meu irmão, esquece. Aí eu falei, eu até fiz, eu passei para PUC no primeiro semestre, fui cursar, paguei 3 mensalidades. A terceira mensalidade eu paguei a metade, que eu não conseguia mais pagar. Mas eu já entrei falando, eu vou entrar um semestre, a gente já entrou calculado o risco. Minha mãe fez uma carta para a reitoria da PUC explicando a realidade, o que eu tive, o que aconteceu, umas realidades pessoais em casa e tudo mais, e mandamos para submissão. No dia que meu pai foi demitido, a minha bolsa saiu. Meu pai foi demitido da televisão, da TV Globo, que ele trabalhou muitos anos lá. E aí, no dia que ele foi demitido, de manhã, recebi a notícia, eu estava na PUC, meio-dia, o reitor comunitário me ligou. Pô, Júlio, saiu a resposta, dá um pulinho aqui. Falei, putz, dá um pulinho aqui. Falei, meu futuro vai estar ali. Concessão de bolsa integral na PUC, no primeiro semestre. Excelente. Aí eu já não paguei da 4ª mensalidade em diante. E aí segui assim até o final. E fui cursando RI feliz da vida. Fazia direito em paralelo na Unirio, Universidade Federal Estadual Pública. Eu fiz matemática na Unirio. Fez matemática? Chegou lá no fundão. No fundão, perdão, na URCA. Na URCA, lá. Tu chegou a terminar? Não, eu fiz um semestre. Eu fiz 3 semestres. E aí não fiz mais, perdi a matrícula. Porque é pública, né? Tem um período e tal. Me formei em RI. Durante muito tempo eu falei, putz, eu acho que eu tinha que ter terminado direito. Até poderia ter terminado. Mas falta de maturidade e tudo mais, eu larguei. Fiz só RI. Cara, me formei em RI. Lá vem eu de novo com as paradas fora da curva. Fui fazer mestrado para engenharia, cara. Fui fazer o mestrado na COP. Você estava estagiando ou não? Eu, no 5º período da faculdade, eu tenho uma inspiração profissional na minha vida, que foi o Luiz Pinguelli Rosa, que foi meu primo, que assim, ele já faleceu agora, no início do ano. Ele era o diretor da COP. Ele era um cara muito influente no país. Foi da Vale, não foi? Não, ele foi presidente da Eletrobras. Eletrobras. Ele fez a campanha toda, independentemente de partido político. Ele fez toda a campanha do Lula em 2002, na parte energética, né? Desenhou o programa energético do país. Sempre foi um cara muito influente na área política, independente de esquerda e direita, sempre muito respeitado. E eu comecei a enxergar que o tema energia era um tema político. Então, fazia todo sentido uma pessoa da área política internacional trabalhar energia, porque energia era um dos pilares do mundo. Petróleo, gás... Não, exato. É o eixo que move, por exemplo, agora a guerra da Ucrânia e da Rússia. O petróleo e gás é um elemento estratégico demais para a definição do conflito. Falei, vou fazer isso. Foi na época que Evo Morales nacionalizou os hidrocarbonetos bolivianos, que foi toda a desnacionalização do Rio, do Brasil, da infraestrutura da Petrobras. Eu tinha uma matéria que falava de soberania. Putz, eu comecei a fazer trabalho sobre isso. Dali em diante, cara, eu comecei a focar tudo em energia. Foi aí que meu drive virou para energia. E eu já estagiava na Petrobras. Eu fui o primeiro aluno da PUC de RI a estagiar na Petrobras. Isso foi uma coisa muito disruptiva na época para o pessoal. Então eu vim estagiando na Petrobras e aí eu já estava ali embebido, né, com o tema energia e tudo mais. Consegui. Aí fiz o mestrado. De primeiro eu passei em 7º lugar. Fiz prova de matemática, porque eu sempre gostei. Como bom estudante de preparatório de escolas militares, estudei matemática, física, química. Levava para a faculdade de RI livro de química, livro de física e livro de matemática para ficar fazendo equação no 2º grau, distração, física newtoniana. Eu gosto disso até hoje. E aí fazia e passei. Comecei... Na PUC? Mestrado? Não, na FRJ. COP, perdão, na tem COP. razão. Passei na COP. Passei na COP e fiz o mestrado. Fiz em 3 anos, porque eu trabalhava... Aí eu saí da Petrobras, fiquei 6 meses fora do mercado, só no mestrado, e logo depois ingressei no governo do estado do Rio. Eu trabalhei durante... Mentira. Eu fiquei fora do mercado, foram 6 meses, mas eu ingressei na própria UFRJ, mas num órgão que era o
Painel Brasileiro de Mudança Climática. Perdão, Fórum Brasileiro de Mudança Climática, que era um órgão do painel governamental de mudanças climáticas da ONU. Isso que ano, lembra? Isso foi em 2010. Eu saí da Petrobras em 2009, em julho. Em janeiro de 2010, eu entrei, já estava para e passo ali no mestrado, eu entrei junto no mestrado com finalzinho esse instituto. governo Lula. O governo Lula terminou 2010, isso aí. E aí eu integrei o painel brasileiro de mudança climática, trabalhando com pessoas do Brasil inteiro, com cientistas, e aí até 2012. E aí em 2012 eu, de fato, ingressei no governo do Estado. Então eu trabalhei no governo federal e governo estadual durante 15 anos. E aí no governo do Estado, era governo Cabral, você lembra? Eu entrei no governo Sérgio Cabral, segundo governo Sérgio Cabral, e ele saiu em 2014, que ele pediu para sair. Aí o Pezão pegou o final do governo, integrou o segundo governo Pezão, e até o primeiro governo do Wilson Witzel, que foi agora aí o que também foi impeachmentado aí. Tá. Aí você entra no governo no governo do Estado, e qual secretaria específica? Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, especificamente na Secretaria de Energia. Entendi. Na Subsecretaria de Energia. Era tua praia. Era minha praia. Naquele momento eu falei assim, uau, porra. Agora sim. Eu consegui trabalhar com a minha graduação e com a minha pós-graduação. Melhor realização pessoal e profissional de qualquer pessoa que se propõe a fazer algo. Sim. Falei, porra, eu tô numa área, um setor de governo, trabalhando com a minha formação primária e trabalhando com o meu mestrado. Cacete, era isso que eu queria na minha vida. Ali eu falei assim, porra, zerei a minha vida até ali. Quando você foi pra lá, ainda tava rolando a discussão do royalty ou já tinha passado? Né? Tava começando. Começando. Eu participei na raiz, porque na veia. O Lula 2 foi o pré-sal, né? E aí começa a discussão do royalty de petróleo. De 12 a 14 foi o grande tchan da discussão dos royalties, projeto de lei de mudança, 14, de redistribuição, show. Isso aí. E aí a gente tem aquela discussão ferrenha, porque Estado do Rio de Janeiro, gigante produtor de petróleo. O maior produtor do país é o Rio de Janeiro. Sabe o percentual? Eu não lembro de cabeça, mas eu sei que é um número absurdo. Era 70 e pouco, na época era 70 e poucos % da produção nacional vinha do Rio de Janeiro. E aí qual era a discussão, gente? A discussão do royalty do petróleo era o seguinte: 2 lobos e uma ovelha estavam discutindo quem ia ser o jantar. É isso aí. E por quê? Porque o Rio de Janeiro tinha 70 e poucos % da produção e o royalty deveria, né? A discussão na época do Sérgio Cabral, e aí independente se Sérgio Cabral é XPTO, mas ele estava defendendo que grande parte desse valor, exato, que grande parte desse valor, ou o valor integral, viesse para o Rio de Janeiro. Num primeiro momento, acho até que conseguiu, e depois essa discussão começou a acontecer. O que aconteceu? Sempre que você mexe no pote de ouro, quando você... São os 2 lobos, pô. Quando você mexe no pote de ouro, todo mundo quer um pouquinho das moedas. A discussão foi, quer dizer, a gente tinha uma... Porque aí a gente tem que falar um pouquinho de política lá da formação política do Brasil. Na época da política do café com leite, os 2 estados que mais mandavam eram Minas e São Paulo, por isso café com leite. O Rio de Janeiro despontou como um grande produtor de petróleo. Ali na década de 60, por conta da Petrobras e tal, e descobrimos toda a parte geológica no Rio de Janeiro. E aí, quem formou... Lá em 86, a questão da Constituição, a compensação financeira... 88, perdão. 86 nasci eu. Quem desenha, quem conta a história é quem ganha. Exatamente. Então, o desenho financeiro, econômico da Constituição de compensação, obviamente foi feito por quem tinha interesse, São Paulo. Sim. Né? Então, assim... toda a estrutura foi montada para que a maior parte dos recursos fossem direcionados para os estados beneficiários, que eu tenho isso aqui, o benefício oriundo disso aqui tem que ser meu. Apesar disso, hoje São Paulo tem um retorno de imposto da União pífio. Sim. É coisa de 6 centavos a cada real que é produzido em imposto, só 6 centavos de volta para São Paulo. Essa discussão aí, segunda-feira eu vou ter um político aqui sentado, a gente vai discutir isso com certeza. Mas continua. Aí São Paulo define aí São Paulo, em 88. São Paulo, a maior parte da bancada constitucionalista ali em 88 era São Paulo. São Paulo, Minas. O Rio tinha alguma relevância, mas São Paulo era o grande. Então, toda a engenharia tributária do país ela foi desenhada
ao gosto de quem estava com a maior representatividade. E toda a questão de ICMS, de compensação, de ganha e perde, que pô, às vezes as pessoas, os caminhoneiros, né, eles abastecem em São Paulo, passam pelo Rio e vão reabastecer lá, porque o combustível é mais barato, tem toda uma engenharia. Então o Sérgio Cabral ele quis, de alguma forma, trazer isso para o Rio de Janeiro de uma maneira mais vertiginosa, porque a produção cresceu. O pré-sal, a maior parte está no Rio de Janeiro. Você tem Rio e São Paulo ali, Espírito São Paulo, Santo, Espírito Santo é 80 e poucos %. E ali, cara, o Rio de Janeiro, desses 80 e poucos %, 90% é Rio de Janeiro. Então, trouxemos a sardinha para o nosso lado. E, naturalmente, o Acre quer receber também, porque é Estados Federados e tudo mais. Mas tem um incentivo péssimo disso, porque o Acre decide para receber... Não estou falando de Acre, não. Vamos falar de Tocantins. Tocantins é o país, é o estado do... Tocantins ou Rondônia? O Tocantins é um dos top 3 ali em pior arrecadação do país. Tocantins. Tá? Tocantins. Certamente já foi o pior, mas ele tá no top 3 hoje ainda. Tocantins também quer receber. Sim. E o que acontece? Junta Tocantins com outros que não produzem e querem receber e decidem tirar do bolso do Rio de Janeiro. Pois entendeu? aí a discussão qual é o fundamento dos royalties de petróleo? Os royalties não são receitas ordinárias, são receitas compensatórias. Elas não fazem parte do orçamento, não são receitas orçamentárias. Elas são receitas para compensar, porque você faz uma exploração, uma extração, você bota instalação aqui, você tem prejuízos ambientais, impacto ambiental. Pode ter, né? Fora o risco de poder ter. E aí, isso, em tese, no fundamento do conceito, é você compensar os estados e municípios que têm, vamos dizer assim, o ônus de terem essas instalações aqui, para que você possa criar projetos ambientais. Por exemplo, Júlio, o que é isso? Por exemplo, Projeto Tamar na Bahia. Imagina que ali onde vai passar o Projeto Tamar tem que ser a região onde vai passar um oleoduto, um gasoduto. Pô, você vai estragar aquela fauna, aquela flora toda da região marítima e terrestre. Então, esse recurso, ele é um orçamento para que compense esse impacto ambiental, por exemplo. E aí você imagina, nada contra Acre, Tocantins, nada, mas você vai tirar o dinheiro daqui para distribuir para o Acre, porque o Acre não tem receita orçamentária suficiente para dar conta dos seus gastos. Sim. Você está misturando os canais, né? Uma política orçamentária com uma política compensatória de recursos naturais. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Só que no Brasil as discussões sempre são acaloradas e completamente fora de propósito, da realidade. Viram como mais uma oportunidade de botar a mão num recurso que abundou, né? E aí a discussão se perdeu. Aí era projeto, cara, eu fico juro pra você. Foi a tempestade perfeita, porque foi a discussão do royalty do petróleo, junto com a alta do recorde do barril do petróleo. O dólar subiu pra cacete, a produção subiu, bateu picos recordes. Subiu, o valor do petróleo subiu e o valor do dólar subiu. Ou seja, a gente ganha em real. Perfeita. A gente ganha em real. E aí o que aconteceu? A arrecadação de todo mundo aumentou muito. Muito. Cara, e aconteceu uma coisa muito bizarra. Tem um amigo meu que a mãe dele é diretora aposentada. Ela se aposenta antes do Cabral. Ela se aposenta ganhando 3 mil, quase 4 mil reais. E durante a aposentadoria, ela vai tendo aumentos no governo Cabral por conta da arrecadação aumentando. Tornou uma receita compensatória fluxo ordinário, fluxo de caixa orçamentário, tá errado. Completamente errado, porque você não sabe até quando vai aquele royalty. Exatamente. Você não sabe se aquilo ali vai continuar acontecendo, ninguém sabe. E aí ela vai recebendo aumento e ganha hoje 15 prata. Sim, ela triplicou, mais do que triplicou o salário dela. Quintuplicou. Não, era 3 mil, não, era 3 mil líquido, assim. 3 mil e poucos líquidos, devia ser algo em torno de 5 mil brutos. Sim. Vai a 15 prata por conta de pressão, basicamente. Não à toa, o Sérgio Cabral era o candidato dos velhinhos, né? O pai dele também vinha muito com essa pegada e tudo mais, mas os aposentados gostavam muito. E aí a gente tem essa discussão. Tu chegou a participar de alguma coisa? Diretamente. Eu fiz relatórios que foram para Brasília, estudo e voltava, e eu, como técnico, assinava os relatórios. Cara, teve uma vez que eu entrei na secretaria às 7 da manhã, saí 10 da noite, com o falecido Júlio Bueno, que foi diretor da Petrobras. E era um cara muito respeitado, né? O Júlio foi o secretário de Estado no país
com mais tempo de secretariado, porque ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Espírito Santo, no governo... Esqueci, vou lembrar. E depois ele emendou no governo Cabral. Então ele ficou 16 anos direto como secretário de Estado da parte econômica, né? Lá é Economia e Turismo, aqui Economia e Desenvolvimento Econômico e Energia. E o Júlio me deu a oportunidade, foi ele que apostou muito em mim, junto com o meu chefe direto, que era o subsecretário Marcelo Vertes, que também, na época, ele era gerente de Petrobras e foi cedido para o governo do Estado. E Paulo Artung, governador do Espírito Santo. Ah, sim. Ele foi secretário com o Paulo Artung. E aí, cara, eu participava direto. Os projetos de lei vinham de Brasília, a gente tinha que fazer os cálculos, fazer Excel, dividir, ver qual seria a arrecadação, o que seria royalty, o que seria participação especial. Cara, foi um período de enriquecimento, de conhecimento. E assim, eu estava vivendo isso no mestrado, cara. Eu estava estudando mestrado em óleo e gás e acontecendo isso. Então, assim, foi a tempestade perfeita mesmo. Tive a oportunidade profissional de ir ao Texas, aos Estados Unidos. Halliburton, não? Não, eu fui para duas conferências de óleo e gás, a OTC, que é a maior do mundo, Offshore Technology Conference. Fui para a Noruega, fui para a Escócia, para a Inglaterra, para a França e para a Holanda, a trabalho. Só para o Reino Unido, de uma maneira geral, eu fui 4 vezes em 2 anos. Para discutir coisas de energia e petróleo. Era para ir para lá, levando empresas daqui, me reunindo com o consulado lá, fazendo a ponte aqui, para trazer empresas de lá para cá, fornecedores da cadeia de fornecimento de petróleo. Porque a nossa ideia era fazer um cluster chamado Cluster Subsea, que é o Rio de Janeiro, a produção offshore. Então, não sei se vocês sabem, mas no fundo do mar, offshore é fora da costa terrestre, é dentro do mar, né? Então é na faixa de mar brasileira ali, na costa do Rio de Janeiro. A produção de óleo do Brasil ela é basicamente offshore, dentro do mar. Onshore é em terra, offshore é em mar. E aí a gente, lá no leito, né, quando a gente vai à praia, a gente tem a lâmina d'água e a gente bota o pé na areia embaixo, né? Imagina isso vezes 1 milhão. A produção de óleo brasileira tem uma mega cidade de equipamentos no assoalho marítimo. Isso, alguns equipamentos. Tem uma válvula que eles chamam de árvore de Natal. Árvore de Natal, que regula o fluxo da saída de óleo depois do poço perfurado. Então a gente queria trazer todas essas empresas, ou o maior grupo possível de empresas dessa cadeia de fornecimento, para que produzisse esses equipamentos aqui, a gente não importasse, gerando emprego, renda, qualificação, importação de tecnologia, cooperação tecnológica. Conteúdo nacional, né? Conteúdo nacional, era para o programa de conteúdo nacional, conteúdo local. E a gente queria diminuir o custo logístico, assim como, por exemplo, a Nissan veio produzir aqui no Rio de Janeiro. A Land Rover, Jaguar Volta Redonda, veio, né? Volta Redonda. E, por exemplo, a Citroën está em Porto Real. Então, toda a cadeia de produção, a fábrica está aqui, mas os fornecedores estão em volta. Você diminui o custo de logística e estimula a indústria local. Então, esse era o nosso propósito com a óleo e gás. É assim, mas de onde é que você tirou essa maluquice? Escócia é assim. Tem uma outra cidade lá na Inglaterra que é assim também. Na França é assim. Então, assim, nos Estados Unidos é assim. Canadá. Então, oi? Canadá. Também. Porque o Canadá tem muita produção onshore, né? Muito... Lá eles chamam, a maior produção no Canadá são as areias bituminosas, que são as sand oils, que são as areias que são embebidas de óleo. Então, você vê, imagina para você entender, aquela praia que você vai que a areia é escura, é mais ou menos isso. Entendi. Só que aquilo é óleo. Eles mineram, de fato, a areia para tirar o óleo. Tem uma cidade no meio do nada lá, alô Marcela, amiga minha que mora lá, foi morar lá. Cara, qual o nome dessa? Calgary. Calgary é a cidade... Assim, é no meio do nada, cara. Você olha no mapa assim e fala, cara, o que tem aqui? Petróleo. Petróleo. Entendeu? Quando a gente tá falando a diferença de... Gente, eu me perco, foi mal que eu vou falando. Não, esquece. Ó, a gente tá aqui, tá com tempo. Tá com tempo, cara, esquece. Se você não tiver com fome, a gente tá na hora do almoço aqui. Gordo é uma praga, gordo fica com fome, mas eu... Emagreci 12 quilos na pandemia, depois a gente fala isso. Show. É muita história aqui, irmão, vai. Não, mas olha só, se não der pra contar tudo hoje, você vai voltando. A diferença básica de petróleo é tudo exatamente igual, onshore e offshore. A diferença é que o onshore é debaixo da água salgada, isso muda tudo. Offshore. Offshore. Debaixo da água salgada,
com muita pressão. E aí, a gente tá falando de equipamento nível... o que vai pro espaço, tá, gente? É nesse nível. Chama-se estado da arte da tecnologia. É isso aí, é o estado da arte. Tudo que existe para petróleo é super, hiper, mega dimensionado. Isso aí. Aí você fica esse tempo na secretaria, não tinha um nome menor, não? CDs. Secretaria, o Júlio falava assim, porra, a gente faz do pré-sal a carnaval, porque era Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços. Porra, o PIB do Rio de Janeiro era na nossa secretaria. São eles que decidem a questão de incentivo tributário. A CPPDE, a Comissão Política para o Desenvolvimento Econômico. Isso aí. Tudo passava por nós. Exatamente. E aí, porque eles têm uma mistura com a Fazenda, né? Tem um membro da Fazenda nessa comissão. É uma comissão mista, fazendária e desenvolvimento econômico. É isso aí. Cara, só disso aí a gente poderia... Eu trago um ex-secretário aqui e a gente consegue conversar mais sobre isso. Se é positivo, se é negativo. Heitor, particularmente, não acho o incentivo tributário. Ele acaba causando incentivos perversos cruzados. Você diminui a arrecadação e fala que, caramba, diminui a arrecadação. Mas aí o problema a Itaipava tá pagando... Vou te dar um exemplo. Eu tô lendo um livro. Alô, Thiago Brunet. Olha só. Sim, desculpa, deixa eu te cortar. Você já leu A Maldição A Maldição do Ouro Negro? Já. Sensacional. Eu tenho todos os livros de petróleo em casa. Cara, se você gosta do assunto de petróleo, leiam esse, A Maldição do Ouro Negro, que é um livro que fala sobre o seguinte, com exceção da Arábia Saudita, de verdade, tá? Com exceção da Arábia Saudita, que já tem uma tradição... Que só funciona lá porque lá é um governo que é ditadura, exato. É o governo da família. Nenhuma democracia no mundo encontrou grandes poços de petróleo e enriqueceu. Nenhum. Não existe história no mundo. Eles resumem a história da doença holandesa. Isso aí, que é das tulipas. Isso. Mano, isso aqui tá aí, na moral. Corretor, irmão. Esquece, corretor mano. De alto padrão não pode vender imóvel só não, irmão. Corretor de imóvel, tá? Tem que saber de mundo. Doença holandesa, pessoal, é um termo que vem da Holanda, que teve uma época que a galera começou a vender tulipa, e aí o preço das tulipas disparou, e foi o primeiro caso registrado de bolha econômica. A bolha das tulipas, e aí veio... Existem vários nomes, mas aí tem algumas pessoas que chamam de doença holandesa, que é porque a inflação aumentou muito, a bolha estourou e tudo mais, e trouxe uma série de consequências. E aí a gente acaba transferindo isso para tudo que é commodity, preço de mercado. Toda economia baseada em commodity, o que é uma commodity? Commodities são bens negociáveis internacionalmente em qualquer mercado. Mercado americano, mercado chinês, mercado europeu. Qualquer. Mercado asiático, qualquer mercado onde tem a bolsa de valores, esses produtos são comercializados. Barril de petróleo, ouro, por aí cobre, prata, tudo isso são commodities. Então, quando você ancora a sua economia em commodities, você está suscetível às variações da balança comercial e do comércio mundial. Perfeito. A doença holandesa é você deixar a sua economia majoritariamente, como a Venezuela faz, dependente do petróleo ou de uma commodity, sem ter o poder de decisão de ancorar a balança dessa economia. Por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela ancora no petróleo, mas ela é um dos países que mais produzem no mundo. Sim. Então, ela diz quando pode produzir mais ou menos. Quando você é ditado por isso, não só aí você sofre da doença holandesa. O custo deles é muito baixo, porque o óleo é muito leve. Eu já ouvi falar Abriu a torneira, $5, pô. $5 o barril, o custo deles. $5, assim... Para venda. O custo deles é centavos de dólar. É isso aí. É isso aí. Tipo assim... O que o Brasil, a gente fala assim, qual é o cost lift de produção de petróleo? O cost lift é o seguinte... Qual o valor mínimo que ainda é economicamente viável produzir petróleo no pré-sal brasileiro? A gente hoje está falando em torno de $12. O cost lift da Arábia Saudita está em torno de $1. Bizarro, assim, quando muito alto. O que significa isso? Se o petróleo tiver $100, estão ganhando $99 por barril. Perfeito. E ninguém vende 10 barris, tá? A gente está falando de milhões... A conta é sempre X milhões de barris dia. Milhões dia. Entendeu? Então, assim, a produção brasileira hoje está 3,2 milhões de barris dia. É por isso que a Arábia Saudita tem o lugar onde mais se compra Ferrari no mundo é a Arábia Saudita. É isso aí. Isso é assustador, surreal. E os caras são ditadura e estão bombardeando Iêmen.
Estão bombardeando o Iêmen, tá? Por quê? Volta lá no que eu falei lá. Energia é o que move o mundo. A guerra Tô arrepiado. em Esparta foi a Grécia, né? Desde a época antiga, o que motivava a guerra entre eles era energia. Não era o petróleo, mas era ali o fogo. Era a fonte de energia. Cada época do mundo você tem fonte de energia diferente, mas a energia sempre foi o mote de, basicamente, o pano de fundo ou o pano principal de todas as guerras. Sim. Mas aí eu vou te catucar aí um pouquinho, só pra... Nem é uma coisa que necessariamente... eu acredito, eu não acredito. Momentos polêmicos. Não, nem tanto, de verdade. Porque, cara, eu tô lendo... Já ouvi falar no Ray Dalio, que é um investidor da Bridgewater. Eu já ouvi falar, mas não pesquisei nada assim sobre ele. Não. Fenomenal. Assim, tem vídeo dele, tem vídeo de 10 minutos dele em 2007. Ele falou assim, gente, a gente vai ter uma crise agora absurda. E galera na CNN e tal, na televisão, o Ray falando de novo, falando besteira aí, não sei o que. Que pô, ele tá maluco, o mercado nunca teve tão bem. 2007 inteiro ele falando. Aí vem 2008, os bancos quebram em, acho que setembro de 2008. A bolha americana? A bolha americana, setembro, né? Acabou em setembro. E aí ele vem falando. Aí vem numa crescente o vídeo. Depois eu te mando esse link. Tá. Vem numa crescente ele falando, gente, olha só, a gente vai ter uma bolha violenta e tal, pá. E aí desmorona tudo. Ele já era um cara de muito sucesso, ele já tinha um fundo muito grande. Com isso, ele bomba, né? Porque o cara previu a bolha de 2008. E aí, eu tô lendo um livro dele, agora, que ele puxa muito o saco do Acemoglu, que é o Por que as Nações Fracassam. Aí ele fez Por que as Nações Fracassam, por que algumas nações fracassam e outras enriquecem. Mas é quase uma cópia o título. E aí, tô lendo o livro dele, ele faz um paralelo, cara, tem tudo a ver com geopolítica, relações internacionais, tudo que tu gosta e ama aí. E tem umas paradas, cara, que é um evento do século XX, que é as nações que ficaram ricas basicamente com um serviço financeiro. Então a gente está falando de Hong Kong, porque, óbvio, Hong Kong tem uma produção de chips, tem uma produção de chips, mas não é ali que está o dinheiro. Hong Kong, Singapura... Mercado financeiro. A gente está falando de venda de segurança jurídica. Traz o seu dinheiro para cá, e aí o país, por definição, que é o mais seguro do mundo para isso, Suíça, já foi mais, agora está um pouquinho menos, mas Suíça. E aí, como é que a gente pode falar para a galera que, olha... Lembra que a gente falou sobre a maldição do ouro negro, da doença holandesa? Não dá para ficar rico assim, e esses caras aqui ficam ricos com um serviço financeiro, né? E aí também vou trazer um pouquinho para nossa realidade de corretor de imóveis. Em todos os teus estudos, tá, do petróleo, a produção ela é mais importante do que a manufatura, ou a manufatura transformar o petróleo em alguma coisa, transformar petróleo em gasolina e, portanto, serviço é mais importante, menos importante? O que você viu aí nos seus estudos, cara? Vamos lá. Sempre que você faz comércio de produto com valor agregado, você ganha muito mais. Exato. Vamos pegar o suco de laranja. Laranja, você tem um produtor de laranja que exporta laranja. Aí, eu exporto a laranja para o Heitor. Eu produzo laranja pra caceta. Volume bizarro, soja pra cacete. Eu exporto para o Heitor. O Heitor, ele tem uma empresa que transforma a laranja no suco de laranja gourmet. Não produzo uma laranja, tá? Nunca produzi laranja. Nada. Exato. Digamos que ele gastou 1 milhão comprando laranja com o Júlio, produtor. Pô, o Júlio ganhou 1 milhão. Pô, legal. Então, pensa que 1 milhão de laranjas a 1 milhão de reais. Então, ele gastou R$1 por laranja. Ele pega um suquinho... Mentira, ele pega uma laranja, né? E transforma uma laranja que, vamos supor... que daria meio copo de suco, 500 ml, em uma caixinha de 300 ml, vendendo a R$5. Faz a conta. Quem que vai ganhar mais dinheiro? Agora, é óbvio, quando você fala em milhões de barris, você fala milhões de barris a $100 o barril, $120 o barril, $80 o barril. É uma monta de dinheiro bizarra. Absurda. Só que o processo de refinamento, o processo de transformação da matéria-prima bruta, que é o petróleo,
E esse petróleo, e aí não é uma resposta tão trivial, porque você tem que analisar a qualidade do petróleo, o grau de complexidade das refinarias para refinar esse petróleo, por exemplo. O que era... Tem um artigo meu, eu fui acadêmico também. Eu escrevi muito artigo sobre geopolítica e energia. O teu mestrado foi profissional ou acadêmico? Acadêmico profissional. Tá. Foram os dois. Porque ele era um mestrado muito focado no mercado de trabalho, mas com uma bagagem técnica muito forte. E isso da área acadêmica. Eu tenho um artigo que eu falei o seguinte. Eu estudei a Venezuela e falei, olha, a Venezuela hoje é o maior produtor de petróleo no mundo. Assim, 98% mentira, do PIB, cara. ela é a maior reserva, mais do que a Arábia Saudita, de petróleo no mundo. Por que ela não é a maior produtora? Porque o petróleo que ela produz é de péssima qualidade, é um petróleo pesado, dificílimo de se refinar, portanto, no mercado internacional tem um valor muito baixo. Porque quanto mais você tem que gastar para refinar algo, menor a sua margem. Isso. Ao passo que o petróleo árabe, a reserva venezuelana é maior do que a reserva árabe. Só que quem mais ganha dinheiro é o árabe, porque o petróleo leve, é praticamente gasolina, você tira do poço gasolina praticamente. Então, o valor agregado do produto bruto venezuelano é muito menor do que o valor agregado do produto bruto árabe. E o pré-sal nem vem a nós, nem vai ao reino, né? Ele não é tão ruim quanto ele é o meio do caminho, ele é, digamos assim, o pH ácido básico, o meio pro melhor, pro básico, e não pro ácido, mas ele tem uma escala ali boa, mas não é a melhor. E aí, assim, você tem que fazer sempre o peso, mas independentemente disso, quanto melhor o petróleo que você tiver para transformar em matéria-prima, é melhor. Sim. Óbvio que você... tem um ditado que diz, tem dois negócios, os dois melhores negócios do mundo o primeiro é uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo? O segundo é uma empresa de petróleo mal falida. Ela continua dando lucro. Então, a margem vai ser maior ou menor, mas você vai ter margem. Então, sempre que você olhar o petróleo a partir de uma cadeia onde você possa agregar valor a esse produto, ele vai ser muito mais lucrativo. Qual é o porém disso? Você tem que arcar com o custo de refinaria, de investimento, traz Abreu e Lima, logística. Abreu e Lima aqui no Brasil foi um case. Passadina, outro case, né? Qual é a grande sina? Não vou nem falar da Petrobras, não. Vou falar do Brasil. A grande sina do Brasil a gente é celeiro do mundo. E a gente está falando de petróleo, a gente está falando de soja, a gente está falando de carne bovina. Só que a gente é muito ruim em indústria, em transformar essas coisas... Indústria de transformação. Indústria de transformação. Em transformar essas coisas em produto de valor agregado. Produto final. Produto final, né? E aí vai vir determinados candidatos, falar, a gente tem que fortalecer a indústria nacional, enfim... Essa é uma outra discussão. Esse cara corretor, a gente tá com quase uma hora aí, a gente não começou a falar de corretagem ainda. Então, assim, porque o papo tá bom. É isso aí. Eu queria... Foi bom tu falar isso. Sabe o que acontece? Você que é corretor, ou independente da área que você tá assistindo esse podcast, quando você fala de corretagem de alto padrão, você não tá vendendo uma casa. Eu sou especialista em condomínios de casa na Barra da Tijuca e no Recreio. Eu vendo uma casa ou eu vendo um investimento. Você está falando com um cara que o ticket médio meu de venda é 2,5 milhões. Mentira, o ticket inicial. O ticket médio, eu tenho casa de 25 milhões, de 32 milhões para vender, casa de 2,5. O cara que tem isso daí, ou ele deu uma porrada na vida e é um alienado, mas é o menos provável, ou o cara tem muito conhecimento de mundo. Eu não posso chegar e falar com ele, isso aqui é um banheiro, isso aqui é o lavabo. Ele sabe o que é um banheiro. Eu tenho que ficar calado. Eu tenho que agregar valor. E antes de levá-lo para o momento da visita, eu tenho que mostrar para ele que eu faço parte do mundo dele. Ele tem que enxergar em mim valor. Ele tem que enxergar, porra, esse cara que está fazendo um negócio comigo é um cara que tem valor. Ele não está aqui olhando só o dinheiro. Ninguém aqui é santo para dizer que todo mundo trabalha pelo dinheiro também. Mas... eu tenho que mostrar conhecimento de mundo, falar línguas, entender de investimento, entender de mundo, de economia, de tudo, de pessoas, para poder fazer negócio. Então, isso que a gente está falando aqui é o background que você tem que ter, pelo menos, mínimo, para você falar do imóvel de alto padrão. Um pouco de tudo. Tudo é um cast. Um pouco de tudo. Cara, tá maluco. A gente vai varar, vai ser longo isso aqui. Mas vamos lá.
Cara, e aí você fica toda essa época aí na parte de petróleo. E quando é que você decide... Quando acaba a tua história com o petróleo? Ou dá um pause, talvez, quem sabe? Não, não. Na verdade, a minha história com o petróleo ela não acabou até hoje, né? Você, por exemplo, eu estou falando isso com você aqui, eu apenas transformei. Para entender a minha história, né? Eu me formei em RI na PUC, fiz o mestrado na COP FRJ, me formei em 2014. Continuei trabalhando no governo do estado, fiz uma pós-graduação no Instituto Brasileiro do Petróleo, IBP. Em 2019 eu saí do governo. Na verdade, eu saí da estrutura direta, órgão direto, fui para um órgão indireto, uma sociedade, uma autarquia, que foi a CODIN, Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, que é uma empresa do Estado, né? Então, eu era assessor do presidente durante 9 meses, eu fui assessor do presidente, trabalhando com a área de óleo e gás. Em 2020, em janeiro, eu saí da CODIN, fui tirado, política, né? Faz parte, como eu saí também da secretaria. Eu não era concursado, eu era cargo em confiança, cargo político. E aí eu ingressei na Fundação Getúlio Vargas, na Praia de Botafogo. Fui trabalhar com a Magda Chambriard, que era a ex-diretora-geral da ANP, na parte de pesquisa e desenvolvimento de projetos para a indústria de petróleo privada. Mantive o ecossistema de petróleo. Em abril estourou a pandemia. Em junho eu fui desligado da FGV. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mais uma vez. Eu não tive a coragem de pedir demissão. Eu estava insatisfeito, eu não estava na zona de conforto, por um lado, mas estava por outra. Eu falei assim, cara, em 2016 para 2016, o Estado começou a parar de pagar salário. Foi aquele desespero no Rio de Janeiro que depois se alastrou para o Brasil. Eu fiquei com salário atrasado até 2019, tenho dívida até hoje por conta disso, tenho que pagar e estou me estruturando, mas a minha vida continuou. Tive salário atrasado, não estava evoluindo profissionalmente, eu sempre fui um cara muito tomador de decisão e assim, proativo. Na área pública e na área empresarial, dependendo de onde você entre, você é tolhido, é cortado. E eu via que eu batia ali e voltava, batia e voltava. Porra, cara, eu não consigo. Tem que fazer alguma coisa diferente. E aí, eu não tinha coragem de pedir para sair, porque era uma coisa mais ou menos, estava ali fixa todo mês, eu tô salário. Eu chamo de salto de fé. Dar o salto de fé. É tipo, meu irmão, abrir mão da porra toda e, meu irmão, vai para dentro. E aí... Isso aqui é salto de fé, irmão. Isso é salto de fé. E aí eu saí. Eu me lembro que eu fui desligado dia 10 de junho, a comunicação dia 10 de junho de 2020, dia 15 a gente fez de fato o cancelamento, fiz a rescisão, recebi o dinheiro e tal. E eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Primeiro eu vou botar minha cabeça no lugar. Fiquei até agosto ali, o que eu vou fazer e tal. Tentei fazer processo seletivo, não consegui. Falei, cara, meu currículo não entra em lugar nenhum. Porque meu currículo é um currículo muito atípico, cara. Tu é de engenharia ou de humanas? De exato ou de humanas? Eu sou RI, mas eu não era engenheiro, mas fazia o papel de engenharia. E na área política eu não ia ganhar dinheiro. Com isso, eu falei, cara, meu irmão, ou eu vou com um cargo eletivo. Eu falei, não, esquece. Eu me decepcionei com a política. Porque eu entendi que o sistema foi feito para não funcionar. O não funcionar é o que alimenta a política do jeito que é hoje. E tá tudo bem. Eu resolvi sair desse jogo. Não quero mais jogar esse jogo. E resolvi empreender. Aí eu falei, aí eu comecei a estudar o marketing digital bombou, né? Pandemia, live pra cacete. E eu live. Eu comecei a conhecer algumas pessoas na internet. Estudei muito, mas muito marketing digital. Tráfego, estratégia, copy. Irmão, estudei muito. Muito. Porque o digital é uma parada de telefone, sempre me atraiu, o computador. E eu falei assim, beleza, já entendi que o dinheiro está nessa parada, mas agora o que eu faço nessa parada para ganhar dinheiro? Aí eu comecei, e irmão, eu falei que assim, eu já sabia o que eu não queria. Eu escutei um dia desses um podcast também, o pessoal falava, um corte, né? Cara, o que você quer? Se você não sabe, começa pelo que você não quer. Exatamente. Aí eu não quero. Eu falei, beleza. Mas não estava claro ainda para mim o que eu queria. Eu já sabia bem o que eu não queria. Voltar para tudo que eu já tinha feito. Eu não estava realizado profissionalmente, como pessoa, como homem, como nada. Juro para você, em setembro, eu
tava tomando, ainda tava meio que fechado, aberto as coisas. Eu tava tomando um copo de cerveja no meu quarto, 5h30 da tarde. Finalzinho de tarde, já caindo assim a luz. Eu moro ali na Reserva, aqui na Barra da Tijuca tem uma área chamada Reserva, que minha janela é virada para o mar. Eu juro para você, irmão, até hoje, isso me arrepia até hoje, assim. Não é caô não, olha só, arrepia. Eu ouvi uma voz falando assim, ó, corretagem. Só isso. Eu não sei de onde essa voz veio, para onde ela foi. Não é caô não aqui, não é sacanagem, olha isso. Corretagem. Porque eu falei assim, na época... Isso. Oi? 2020. Setembro de 2020. Eu fui desligado em junho, setembro, aí fiquei estudando mais de tal, setembro veio isso. Eu falei assim, porque eu pensei na época, olha a minha ingenuidade. Eu falei, pô, se eu trabalhar numa imobiliária, 1% de 1 milhão é 10 mil. Caraca, meu irmão, era 2 vezes o que eu ganhava bruto na fundação. Mais do que eu ganhava bruto no estado. Eu falei assim, cara, legal. Comecei e tal. Aí que eu conheci algumas figuras do mercado. Não vamos falar nomes. Não. Você sabe quem você é. E aí eu sei que eu comecei a pesquisar, eu comecei a fazer contato, comecei a seguir, comecei a entender. Eu falei, porra, porque eu já trabalhava, eu sentei na mesa, na época do petróleo, com um ex-ministro do governo, Margaret Thatcher, para assinar um acordo de cooperação. Tenho essa foto guardada até hoje. Eu sentei em Londres, no gabinete de um ministro que foi ministro da Margaret Thatcher. Eu lidava com o secretário de Estado, com o presidente de empresa, com o governador do Estado. Eu tive a oportunidade de lidar com presidentes do Brasil. Eu sentei em Houston, por exemplo, com um presidente mundo de uma das maiores empresas americanas de petróleo. O público de alto padrão já estava na minha veia. Eu sempre gostei do que é bom e eu já lidava com o público de alto padrão. Em festas, em eventos, em reuniões a trabalho e tudo. Então, eu já me propus a entrar na corretagem de alto padrão. Porque eu sabia que ali eu ia me sentir confortável. E sempre que você for fazer alguma coisa, é importante você entender isso. Faça algo que você se sinta confortável. Num nicho onde você se sinta confortável. Porque, por exemplo, você trabalha no nicho econômico, você se sente à vontade lá. Você pode vender mais volume. Sou do povo, pô. Povão, sou do galera, povo, Valqueire Raiz aqui, do ó. Meyer, estamos nós, da rua. Mas eu sempre tive o traquejo do alto padrão, sempre gostei. Então, eu me propus já a começar no alto padrão. É óbvio que, estrategicamente, quando eu comecei, 4 de dezembro de 2020, eu sentei na cadeira da empresa que me abriu muitas portas. Pode falar? 4 de dezembro. 4 de dezembro, aham. Pode falar? Pode, claro. Savala Imobiliária, Edson Pires, obrigado, você foi um grande cara. Edson, um convite aqui para você estar nessa cadeira. O Edson é um dos maiores, hoje, né, aí, que estão vivos, é um dos maiores corretores de alto padrão, é dono da Savala hoje. E a Savala... ele, Sentinelli... Sentinelli, o Léo Peixoto, né? Muito, muito tradicionais. São muito tradicionais e começaram lá atrás, como a gente começou. E a escola da Savala foi fundamental, porque... Por que eu escolhi a Savala? E aí comecei a olhar de maneira estratégica tudo que eu vinha estudando. Eu tinha que entrar numa empresa onde eu tivesse uma base, uma formação. E a Savala tem a Universidade de Savala. Então eu falei, porra, aqui é que eu vou pegar a minha formação. A minha curva de aprendizado foi muito alta, sempre foi. E ainda mais quando eu me propus a fazer, eu falei, eu vou trabalhar para mim, eu não vou trabalhar mais para ninguém. Por isso eu me propus a entrar no empreendedorismo e a entrar no mercado imobiliário, porque a margem era interessante. Sempre que você vende serviço com alto valor agregado, quando você vende serviço, geralmente, né, via de regra, você é remunerado por uma taxa do serviço que você oferece. Sim. Do produto que você oferece. Então, corretagem de alto padrão. E como de via de regra os honorários são iguais, quase todo mundo cobra 5% ou 6% aqui no Rio, a diferença tá no serviço. Tá na qualidade do serviço prestado. Exatamente. 5% do serviço bom pra caramba ou 5% no serviço meia boca? Merda. Entendeu? Então, assim, é o que diferencia. Tem um mostrador de imóvel e tem um corretor de imóvel. Não sei isso aí. Show. Aí você começa a Savala. Aí, 4 de dezembro de 2020, eu sento na Savala, foi uma sexta-feira na cadeira, começo a ligar pra lista de telefone e tal, aquela coisa toda. Entrei, fiz a Universidade de Savala, me formei na Universidade de Savala, fiquei um tempo na Savala,
mas vi que ali não era o meu perfil de imobiliária. Uhum. Eu comecei a trabalhar o alto padrão lá, e aí eu acabei seguindo um caminho fora da Savala. Fui trabalhar com um colega que hoje é meu irmão, praticamente, do mercado imobiliário. Trabalhei durante um tempo para ele, que me abriu as portas no mercado. E aí segui. Assim, a minha curva de aprendizado foi muito rápida. Quando você faz alguma coisa que você se propõe a fazer e se propõe a ser bom e sabe do seu diferencial, porra, você estoura. E aí, sempre gostei de fotografia, sempre gostei de público, de falar. Teu pai era... Meu pai era cinegrafista, foi 45 anos cinegrafista. TV Manchete, SBT, Globo, Record e Band. Então, assim... Só tudo. Só tudo. Só tudo que existe no Brasil. Meu pai, muita gente não sabe disso, meu pai ganhou em 90, meu pai fez a Copa de 86 no México e 90 na Itália. Em 90, na Copa de 90, ele ganhou o troféu de melhor cinegrafista da Copa do Mundo Internacional. Maneiro, maneiríssimo. Ganhou um relógio do Blatter da Copa de 90, maneiro. E aí, uma escola de fotografia em casa, sempre gostei de fotografia. E aí, eu passei a usar isso aqui, cara. Como dizem, como eu sigo... Assim, pra mim, o cara que me deu... Eu não digo que ele transformou a minha vida, porque ninguém mais do que nós transforma a nossa vida. Sim. Você pode ter todas as ferramentas do mundo. Se você não agir, você não vai transformar a sua vida. O Wendel Carvalho. Ele, pra mim, é o cara que eu aprendi mais na internet. Por causa disso aqui... Eu comecei a fazer as fotos que hoje vocês veem no meu feed. E todo mundo, cara, Júlio, que trabalho maneiro e tal, pá. Tive a escola em casa com meu pai. E a escola de vida profissional, pessoal, tudo que eu já passei, que a gente falou um pouco aqui, me fizeram chegar aonde eu cheguei hoje, onde eu estou hoje. E o objetivo é cada vez mais crescer. Hoje você está em alguma... Hoje eu sou autônomo. Você é autônomo. O Júlio Pinguelli é autônomo. Acaba que, cara, começa a fazer sentido, né? Às vezes começa a não fazer sentido você deixar dinheiro na mesa. Né? A gente já falou sobre isso várias vezes naquela nossa live. A gente falou sobre isso. Não começa mais a fazer sentido você deixar dinheiro na mesa para gerente, diretor. Cara, vou fazer, mano. Vou fazer e deixa comigo. Tem que ter parceria, tem que ter parceiros. E é importante falar isso. O Heitor é um parceiro meu, por exemplo. Mas... a parceria, ela precisa ser de qualidade. Você precisa ter poucos parceiros, mas que tenham braços estratégicos. O meu relacionamento com ele, o dele comigo, todo relacionamento ele começa por interesse. Ele permanece duradouro se for interessante para ambos. Sim. Então, tenham interesses em comum e a qualidade da relação é muito importante. Tem muita gente que não sabe trabalhar. Ou seja, já passamos de 1 hora? 1 hora. Isso que você falou cara, é essencial. Pessoal, o Júlio é um amigo, mas a gente trabalha junto. E se a amizade não pode estar na frente do trabalho, são coisas separadas. Amigos, negócios à parte. Exatamente. O brasileiro, cara, você teve muito contato com o estrangeiro, né? O brasileiro ele tem uma dificuldade com isso, cara. De separar as coisas de... Olha só, isso aqui é trabalho, tá? E isso aqui é amizade. Então, tem que separar. E eu não tô falando o brasileiro como se eu não tivesse, não. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade. Nós temos lugar de fala nessa afirmação. Nós temos dificuldade. Eu nem acredito nessa bullshit de lugar de fala, mas sim, nesse caso sim. Eu acabo me envolvendo de amizade e trabalho e não sei o que. Não pode, cara. Tem que ser, trabalho, isso aqui. Para isso aqui, o Júlio é excelente, essencial e porra, tem que fazer com ele, papapá. Para isso daqui... outra coisa, não. Para essa coisa, outra coisa, não. Eu tava vendo um podcast sobre PNL. PNL é uma parada que eu quero muito estudar, assim. Muito bom, muito bom. Vai, conta. Ele tava falando assim... Tem experiências boas e ruins com PNL. Aí o cara tava falando assim, cara, na Alemanha, ele morou um tempo na Alemanha, aí brasileiro é todo, não sei o que, passa lá em casa, não sei o que, vamos lá, não sei o que. O carioca é pior ainda. Não, aí o cara achei fantástico. E eu vivi lá muito tempo assim com pessoas, me formei nisso no mundo, né? E é verdade. O alemão, ele é curto, grosso e objetivo. O brasileiro, ele para dizer não, ele tem sempre um porquê. O europeu, de modo geral, e o alemão, pior ainda. Pior ainda. Uhum. Heitor, vamos lá em casa? Pô, Júlio, não vai dar não porque eu tenho que pegar a Sofia. Pô, Heitor, não sei o que, o Júlio... Irmão,
Aí ele falou, pô, cheguei lá na Alemanha e tal, chamei um conhecido lá, você quer, vamos fazer ele? Não. Mas ele foi, meu irmão, frio, o cara... Assim, na cara. Pá! Aí ele, eita. Aí tava refletindo sobre isso nesse podcast, ele tava falando, ó, cara, o brasileiro, de uma maneira geral, ele não sabe dizer não, e quando diz não, ele tem sempre um porquê, mesmo que seja falso, mesmo que aquele porquê não exista, mas ele precisa se justificar. Uhum. E não, o alemão não, ele fala, não. Americano também, cara. Não quer. É americano também, não. Aí, tipo assim, tudo tem que ter um porquê. Você já pensou, E assim, acredito não, que você já refletiu sobre isso? Eu tenho uma teoria sobre o porquê. Você tem alguma teoria? Não conheço. Porquê? Cara, pra mim é sebastianismo purinho, assim. É tipo, coisa de português, coisa de colonização. Herança colonial. Herança colonial portuguesa, sebastianismo, e isso explica. Cara, minha teoria de porra nenhuma, né? Eu não sou cientista político, sou corretor de imóveis e agora pretendo ser apresentador de podcast. Qual é o seu histórico? Qual é o meu histórico? Qual é o seu histórico? Um dia eu vou contar essa história. Eu vou contar no episódio de hoje, caguei. Sebastianismo. Cara, e isso explica por que a gente fica acreditando em messias político. Ah, não, vou votar no fulano porque ele vai mudar o país, vou votar no ciclano porque ele vai mudar o país. A gente delega a nossa responsabilidade. Cara. E pra mim é sebastianismo puro. É tipo assim, a gente tá esperando o São Sebastião chegar na canoa. São Sebastião do Rio de Janeiro tem uma razão, tá, pessoal? O brasileiro, pode falar? Claro. Tá fudido, tá na merda, porque não assume responsabilidade. É isso aí. A vida do país vai melhorar quando a vida de cada um indivíduo melhorar, porque a vida de cada um só melhora se você chamar a autorresponsabilidade. Você está num emprego ruim, você está num emprego insatisfeito... A culpa é sua. A culpa é sua. Mas eu não tive... Legal, beleza. O cara que está lá nos escafundó do Juda, na merda, que não tem saneamento, não tem água, não tem esgoto, tudo bem. Não chegou lá. Por quê? Quem deveria fazer para que chegasse lá não fez. Mais uma vez, autorresponsabilidade. Sim. Ok. Mas o cara que tá aqui, que tem condição, meu irmão, mas larga de mimimi, velho. Parte para dentro. Dentro. Como é que você explica pessoas que vieram do nada e construíram um patrimônio? Porque ele nada, meu irmão. Em algum momento ele falou, eu vou fazer. Um degrau por dia. Lembra do meu curso? Que eu lancei, transformando no mercado imobiliário? Sim. Fiz X vendas lá. Chuta quantos % terminaram o curso? Foram até o final do curso? 0. Até porque a gente tá falando sobre isso. Uma pessoa. Eu, inclusive, não terminei. O curso que eu comprei para fazer uma pessoa terminou o curso. E aí tem uma diferença que é o seguinte. Tem aquelas pessoas... tudo tem os dois lados. Tem a pessoa que não terminou porque ela não assistiu. Tem a pessoa que não terminou porque ela começou e parou. E tem a pessoa que não terminou porque... Nem começou. Nem começou. E tem aquela, por exemplo, aí eu posso falar você falou que não gosta de lugar de fala, eu posso falar com lugar de fala. Por exemplo, o curso que eu comprei lá, que eu te falei, de alto padrão, eu até hoje não terminei. Porque tudo que eu assistia, eu aplicava. Aí voltava para ver o que eu errei. Então, eu estou terminando, ainda não acabei. É uma estrada. Mas é uma estrada. Muita gente compra... não termina, porque não se propõe a fazer. A gente está vivendo 2 movimentos agora na internet, né? O movimento de lançamento de curso e o movimento de podcast. Sim. E isso aqui é fruto Exato. É fruto disso. É modinha. Irmão, mas tá dando dinheiro e você também tem que fazer o que dá dinheiro e fazer algo diferente, porra. Acho uma discussão tão idiota. Falar assim, você tá fazendo porque é modinha. Você tá andando, porra, você comprou bodega da moto elétrica porque é modinha. Exatamente. Todo mundo no final das contas é um pouquinho modinha. Um pouquinho modinha, né? A gente usava esse sapato da Mr. Cat de camurça. Lá não lembra? Sapatênis que começou com isso. Caralho. Isso aí. Então, assim, tudo é um pouquinho modinha. E da Mr. Cat. Apesar disso, eu acho que isso aqui é longevo, assim. O modelo de podcast, cara... É um movimento que veio pra ficar. Eu também acho, cara. É um empoderamento que a internet trouxe pro indivíduo. Sabe por quê? Porque você tem a chance de desenvolver o teu pensamento. Então, por exemplo, acabou aquele negócio de o vídeo, o cara pescar segundos assim, ó. Pá. Por quê? Olha, tá vendo o que ele falou? Ah lá, ele falou que a Coca-Cola tá sem gás. Não, mas espera aí, pô. O cara colocou a Coca-Cola no início do podcast, ficou 1 hora com a Coca-Cola no copo,
óbvio que vai estar sem gás. Então você consegue contextualizar. Coisa que antigamente, há um ano atrás, você não conseguia fazer. Um ano não, mentira. Mas 3 anos atrás você não conseguia fazer na internet. Era muito difícil de contextualizar. E aí com a pandemia... E isso tem um lado bom e um lado ruim. Pandemia ou podcast? Não, toda a consequência desse movimento está acontecendo. Porque você abre... Ok, liberdade de expressão, você abre o microfone pro mundo, só que a quantidade de besteira que tu vê aí falando, pessoas falam, não falam, mas, cara, com cré. Normal, cara. Já entrou no Reddit? Não. Cara, Reddit é um fórum... eu sei qual é. É um fórum que fala de qualquer coisa. Nunca... Qualquer coisa. Cara, 90% do que tá ali. Não, e aí, olha que legal. Merda. Por que eu tô te falando isso? Porque, obviamente, o brasileiro é influenciável. O senso crítico do Brasil, o senso crítico do povo brasileiro é muito baixo. O pensamento crítico do brasileiro é muito baixo. Então, muita gente escuta uma porcariazinha. É isso! A discussão é muito rasa. Por isso que fazer sucesso no Brasil não é difícil. Porque quando você faz um negocinho assim, ó, acima da média, meu irmão, equação do caos na física, uma mínima vírgula gera um resultado completamente desproporcional. É isso. Então, assim, tem um lado bom, é ótimo. Mas também tem um lado ruim. E como tudo, né? Eu sou muito daquele que... Assim, eu só faço alguma coisa se for pra fazer direito. Bem feito. Exato. Fiquei muito, muito, muito chateado. Tô tentando parir de qualquer jeito, porque os 2 primeiros episódios que eu gravei, eu não tinha conhecimento técnico suficiente, ficaram com o som bem abaixo da... Bem abaixo. Esse episódio, a partir do terceiro já fica bom. Top. Não, bom não. Muito top. E eu só faço se for assim, cara. Só faço se for um negócio pra ficar maneiro. Entendeu? Se não for pra ficar maneiro... Se for pra ficar mediano, não faz. Melhor não. Eu prefiro não fazer. Eu já fiz algumas coisas, tive algumas iniciativas que eu falei, não ficou maneiro não. E aí eu conheci um chefe que ele falava assim, eu tive um chefe que ele falava assim, cara, o feito é inimigo do perfeito. Mas eu não consigo, cara. Mas, por exemplo, se você chegar daqui a um ano... Irmão. Mas se tu chegar daqui a um ano e pegar o teu episódio de um ano atrás, você não vai usar. Você vai, caraca, tá ruim. É porque você tava falando isso, tava na minha cabeça exatamente isso. A linha de raciocínio. O feito é melhor que o perfeito. Porque às vezes o seu perfeito hoje, daqui a 6 meses com o seu nível de evolução, já não vai ser tão perfeito. Então, você também tem que... por exemplo, hoje você tá no seu estado da arte aqui. Sim. Daqui a 6 meses... Porra, digamos que tu vai estar num estúdio, cara, Master, Mega, Ultra, Super, então assim, mas aquele meu episódio do Tudão Cast lá na... Entendeu? Não, então, mas assim, com os recursos atuais... Com os recursos atuais... É o melhor perfeito. É o melhor perfeito que tem. É o melhor perfeito que tem. Esse mindset de determinação começou lá, a pandemia, desemprego e o caramba e tal. A única coisa que eu podia fazer, eu não queria ficar trancado em casa. Aí foi o que eu te falei. Eu botei na cabeça que tem que chamar a autorresponsabilidade. Tu tem que fazer o que tem que ser feito, irmão, independentemente do que seja. Eu fui correr dia sim, dia não na praia, desde abril. 12 quilos, né? Perdi 12 quilos. Vocês estão me vendo meio magro aqui hoje? Eu vou depois dar uma foto pro Heitor, pra ele botar... Quando fizer os cortes, tu mete uma foto de como eu era. Tá bom, só do corte. Um episódio inteiro é impossível. Não dá. Pra você ver, eu perdi 12 quilos na pandemia porque eu fiz o que tinha que fazer. Era ajustar a alimentação e me propor uma rotina de exercício saudável. Pandemia, exercício, Covid, ninguém sabia. Chegou a pegar Covid, não? Peguei. E foi em novembro. Aí, de novembro... Ficou muito mal? Não, fiquei 0. Às vezes eu tenho gripe que eu fico pior. Fiquei... Meu pai pegou de mim e minha mãe. Fiquei muito eles ficaram maus. Um dia muito mal. Mas os outros dias foi uma gripe. Uma gripe ok. Eu fiquei com o nariz entupido e tive febre um dia. Depois, 0. Então, um dia eu tive uma febre de 39, foi pesado. Mas os outros dias... E assim, eu emagreci 12 quilos. Milagre? Não, fiz o que tinha que fazer. Fiz o que tinha que fazer. Eu saí do manequim 48 pro 42. Era 50 pro 42. Sabe uma palavra, minha blusa era GG. Essa blusa aqui era 2 vezes o tamanho que ela. Te mandar apertar. Cara, tem uma palavra que me irrita tanto, que é motivação. Por quê? As pessoas estão usando a palavra motivação como bengala para não fazer o que tem que ser feito. Então, eu não estou motivado para fazer isso. Irmão, você tem que estar motivado, pô. Você tem que fazer porque tem que fazer, pô. As pessoas precisam introjetar, né? Precisam colocar dentro de si que tem certas coisas
que isso é um compromisso, que se ela não fizer, ninguém vai fazer por ela. E aí é o lance que a gente falou de se mover, do tipo, porra, corretagem, porra, vou ser corretor, eu quero empreender, eu quero ir pra frente, eu quero ser o melhor possível, eu quero ter o Instagram igual o teu. Abre o teu Instagram aí, por favor. Quero ter o Instagram igual o do Júlio. Um Instagram muito, muito, muito top. Tá aqui. Pessoal, Vai, Pingueli, né? Júlio Pinguelli. Pingueli, meu Deus. Júlio Pingueli. Júlio Pinguelli. Pinguelli. Júlio Ping só tem eu. Já acha Júlio Ping. Show. Então, assim, vocês têm que ver o nível disso aqui, que é outro tipo... É outro patamar. Outro patamar. O cara tá gigante já. Então, assim, Segue lá, galera. E aí, cara, a galera tá usando motivação como a bengala pra não fazer as coisas que tem que fazer. Não, tô desmotivado. Mano, motivação... tem algumas coisas que o que eu troquei? Eu troquei motivação porque eu era da galera da PNL. Eu era do... Gatilho mental. Isso é outra história aí. Eu era da galera da PNL, não sei o que, papai. Tinha muito de motivação, né? Aí a ideia da PNL é manter-se sempre motivado. Eu troquei motivação por disciplina. É isso aí. Fazer sempre no mesmo horário a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Por você programar. Porque para de doer. Que nem um robô. Para de doer, cara. E hoje, antes de você chegar, eu fiz 14 cortes. 14 cortes. Você chegou... Meio-dia e um pouquinho. Em 1 hora, levei minha filha na escola. Fiz 14 cortes. Fiz o café. Tipo assim... Então, assim... Eu começo a programar uma rotina e isso vem lá de colégio naval. E o militar é muito bom em introjetar rotina. Disciplina. Em disciplina, cara. Qual é a palavra do militar? Disciplina. Acorda às 5 e pouca, faz a cama, se arruma, forma no quartel. 6 e 5, 6 e 5. Tá. 6 e 5. Forma no quartel, papo... É isso aí. E 22 horas, cama de novo. E se não cumprir, prisão no final de semana. Sim, acabou. Coisa maravilhosa. Porra. Olha isso. Mistério. Mas, no meio civil, no meio paisano, no meio assim. normal, não dá, né? E aí, cara, a gente tá vivendo... A gente falou um pouquinho de política, né? Falou um pouquinho de mercado de petróleo, falou um pouquinho de um monte de coisa. A gente tá vivendo um tempo, principalmente com esse movimento de podcast e tudo mais, internet, que as pessoas estão achando que a voz delas tem mais valor do que realmente tem. É isso aí, é o que eu te falei. É o lado contra. Cara, é muito doido isso, porque assim, a internet foi maravilhosa. Ela deu voz pra todo mundo, mas ela foi horrível, porque ela deu voz pra todo mundo. Porque as pessoas acharam que elas podem ter demandas maiores do que elas realmente... Eu costumo brincar com o seguinte, liberdade é diferente de libertinagem. Liberdade é a liberdade de expressão dentro de uma ordem. Twitter é libertinagem. É libertinagem. E a libertinagem é a sacanagem sem ordem. Você pode tudo a qualquer hora, independente de quem seja, e dane-se tudo. Uhum. E não é por aí. Não é, pô. Porque o mundo se faz de outra maneira. O mundo se faz respeitando um lance. A sua liberdade termina quando começa a minha. Então, há um respeito à regra, espaço. E as pessoas não entendem isso. Não. Elas entendem que eu posso falar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Quando me der vontade. Quando me der vontade. Mais uma vez, o livro que eu estou lendo, que é o Especialista em Pessoas, ele fala: pensar tudo é um direito do ser humano. Falar o necessário é ato de sabedoria. É isso aí. Só isso. Às vezes, você é mais inteligente que o outro porque você fala o que precisa ser falado na hora certa. Você não fala tudo. Você tem o direito de pensar tudo. Pensar é livre. Falar é o ato dos sábios. Gente, só para vocês para te se posicionar aqui dentro pode acontecer o que você quiser. Você pode pensar até as coisas... desejo de se matar, você pode. Você pode pensar as coisas mais horrorosas do mundo e melhores do mundo. Só que daqui para cá tem que ter uma barreirinha, tem que ter um filtro. E esse filtro de carvão ativado. Convencionou-se chamar de bom senso e é muito subjetivo, porque alguns acham que existe. Esse filtro ele mescla valores e ética. Uhum. Né? Alguns acham que tem, outros acham que não tem. A minha professora de economia na escola naval falava que... sei qual o ditado. O bom senso é a commodity mais distribuída do mundo. Todo mundo acha que tem.
E realmente é subjetivo. Você bem falou aí do alemão. Às vezes o bom senso na Alemanha é diferente do bom senso brasileiro. Cultural. Dentro do Brasil também é diferente, porque a gente tem regionalização. Às vezes dentro da mesma cidade também é diferente, porque num lugar funciona de um jeito, no outro lugar funciona de outro. Quando eu cheguei no mercado imobiliário, não era mato não, né? Porque não tem tanto tempo assim, mas quando eu cheguei no mercado imobiliário, eu não vou falar o nome não, para não te queimar, mas tinha um condomínio que hoje é vendido a preço de ouro, que era conhecido como o condomínio desfavelado, pô. Que ninguém queria comprar. Esse aí, não. Esse aí eu não quero, não. E hoje virou outra parada. Isso aí veio muito também numa mudança. Tem a ver com pandemia, né? Sim. Tem a ver com... Valorização de terra. A galera começar a valorizar mais imóvel, começar a valorizar mais ficar dentro de casa. Mas isso era muito engraçado, né? Então, o bom senso aí... O bom senso, eu vou puxar lá das relações internacionais. Eu vou dar uma de nerd aqui. Vai. O bom senso, ele você falou, na Alemanha é um, no Brasil é outro, aí dentro do próprio estado é outro. Esses são os níveis de análise. É o nível mundial, o nível sistêmico, o nível local e o nível individual. No final de tudo, o que comanda é o nível individual. Isso foi uma análise de Kenneth Waltz, que é um teórico americano, na verdade é um analista político americano, em que ele fala justamente, na verdade, quando a gente fala de sistema internacional de governo, estadual, federal, mundial, o que manda em última instância é o indivíduo. Se um país está na merda, ou se um país está bem sucedido, não é porque o governo, é porque são os indivíduos. Sim. O ser humano... Cara, agora tu vai... Sociedade. A sociedade nada mais é que o conjunto dos indivíduos. É o coletivo. O conjunto dos indivíduos. Por isso que eu falei lá atrás. Se você quer melhorar o país, melhora a si mesmo. Chame a autorresponsabilidade. A partir do momento em que o mindset da pessoa muda e a consciência, ela entende que a consciência coletiva é um coletivo de individualidades e você faz o que tem que ser feito e todo mundo faz o que tem que ser feito, a consequência natural é uma melhora da coletividade. Eu não vou lembrar onde eu li isso, tá? E eu posso nem ter lido de fato, posso só ter visto um vídeo, mas o cara fala o seguinte, o nazismo foi uma doença provocada pela baixa imunidade que os alemães tinham com a Primeira Guerra, porque a humilhação da derrota da Primeira Guerra provoca naquele organismo chamado Alemanha, provoca essa baixa imunidade, ela provoca uma sensibilidade maior a coisas de ruins. Uma sociedade forte, aí ele traz a inglesa, eu não lembro quem falou isso, uma sociedade forte jamais seria corrompida por ideias, por uma doença social, uma doença ideológica tão forte quanto o nazismo. E assim, o cerne da política externa americana e o cerne de toda a política externa de país que é dominante politicamente, sistema internacional, você tem que ter um elemento em que gere coesão social. A política americana, desde a época do terrorismo... O que é o terrorismo para os Estados Unidos? É um elemento de coesão social no momento em que a sociedade americana o tecido social estava começando a esgarçar. Com o terrorismo, e aí uma outra discussão, se foi provocado, se foi de fato, o terrorismo ele voltou a dar a coesão social, o propósito do país. É o terrorismo, até hoje. Ucrânia, irmão, olha isso. Olha o que a Ucrânia está conseguindo fazer com a coesão. O nazismo foi uma ideia trazida por um líder para curar aquele povo de um fracasso. E isso se tornou... E o terrorismo ele vem até hoje, o nazismo vem até hoje. E é isso, assim. Todo país, todo grupo social ele precisa de uma ideia para se sentir parte do coletivo. E a União Soviética, por exemplo, que terminou, e a Rússia nunca largou a União Soviética, de fato, os povos eslavos ali, todos eles eram pertencentes a uma mesma identidade, uma mesma cultura, e que foi se desfazendo. Né? E cada um criando sua identidade. A Rússia tenta trazer novamente a ideia da Eslávia. A Rússia nasce em Kiev. Tanto o Rus Kiev, né? É como se o filho estivesse matando a mãe. O que a Rússia está fazendo com a Ucrânia o filho está batendo na mãe. Corte muito forte agora. Gente, isso aqui que é o Tudãocast, tá vendo?
corte muito forte. O cara trouxe lá, ó, obra grega, trouxe o... Édipo Rei, não. Não, Ilíada. Ilíada. Trouxe a Ilíada aqui, o pai matando... O filho matando a própria mãe. Na verdade, é o filho matando o pai pra ficar com a mãe. Que doideira, irmão. Eu trago um pouquinho disso, de sociedade doente. Não sociedade, mas um grupo. Um grupo doente. Eu trago isso pra nossa realidade do mercado imobiliário. Você, assim como eu, você de 2020, eu sou de meado de 2019 de mercado imobiliário. E aí eu chego, cara, e eu começo a me incomodar com muitas coisas. Coisas que eu jamais tinha visto em Coca-Cola, Globo, Redditor, Amil, Unimed, empresas gigantes que eu tinha trabalhado. Eu falei, que isso, gente? Vocês estão muito doidos. Isso aí que vocês estão fazendo não existe. E às vezes eu nem externalizava isso, eu só observava aquilo, me incomodava e eu falava, não, isso aqui eu não quero. Lembra do negócio? Isso eu não quero pra mim. E aí eu não me defini, não. Mas eu comecei a elencar inimigos. É isso aí. Entendeu? Ó, isso aqui eu não faço. Trazendo pro econômico, tá? Falsificação de documento. Isso eu não faço. Não faço. Não faço. E se fizer na minha frente, eu vou levar pra frente. Eu vou levar pra frente. Aí a gente fala da questão da ética e da moral. Isso aí. Visita. Vai financiar? Vou financiar. Vamos aprovar teu crédito primeiro. Isso aí. Não faço visita sem aprovação de crédito de cliente, caso ele vá financiar. Se ele falar, não, eu tenho dinheiro à vista. Não, ok. Dinheiro à vista, show. Aí tem que fazer a visita. Isso. Não faço. E aí essas são as duas coisas que a galera do mercado imobiliário, a galera padrão do mercado imobiliário, fala assim, como assim? Você não faz visita se o cliente não tiver a carta aprovada? Eu falei, não. Até porque, geralmente, ele depende da carta aprovada para comprar. Então, pô, se você não tem a carta aprovada... Você está gerando frustração. Você está jogando o sucesso da tua venda à sorte. No lixo. À sorte com crase. Com crase. E eu não jogo... Não sou sortudo, eu sou azarado. Então, eu não jogo meu sucesso nisso. E aí, cara, eu começo a fazer isso. Quais são meus inimigos? O cliente, o mostrador de imóvel, você bem falou. Mostrador de imóvel, que é o cara que nem sabe o perfil financeiro do cliente e já está indo fazer uma visita. O corretor que faz falsificação de documento, que dá jeitinho, né? No mercado econômico se chama comeback. O corretor que faz comeback. O que mais? Esses são o corretor que não quer se atualizar. Ele não é o meu inimigo, não. Ele é inimigo dele próprio. Ele acha até que é meu concorrente, mas ele não é. Porque ele, coitado, ele tá se enganando. Então, esse cara não é meu inimigo, mas ele é o omisso. E aí eu começo a elencar isso, eu falo, isso aqui eu não quero. O que eu não quero pra minha vida? Isso, isso e isso aqui. E aí, isso causa um certo furor. Entendeu? O Heitor é estrela. O Heitor é isso, o Heitor é aquilo. Quando as principais estrelas, e eu vou trazer aqui pra mim, quando as principais estrelas são caras que estão aí se dizendo o cara top do mercado imobiliário, e quando chega-se na humildade para falar com esses caras, os caras nem ao menos querem falar com você assim, ou falar assim, não, pelo amor de Deus, você é muito pequeno. Então, acho que pequenas são as atitudes dos caras que se dizem grandes e não querem mudar. É isso aí. Entendeu? Perfeito. Irmão, foi do caralho. Mas bom. tem muito mais história pra gente contar. Tem. E eu quero muito, porque o nosso tempo já tá estourando, eu quero muito continuar com isso aqui. Isso aqui, a gente faz aquela live aquela live no Instagram. A live tá disponível aí acho que no teu Instagram. Tá no meu. No teu Instagram tá disponível. Foi do caralho aquela live. Isso aqui foi ainda melhor, porque tecnicamente falando tá muito mais à vontade, né? Muito mais à vontade. A gente fala uns 50 minutos de petróleo e 40 minutos do restante. Então, assim, quem entrar vai Aí no próximo a gente vai ter que falar de mudança de lifestyle, mudança de posicionamento, mindset. A gente vai poder começar a falar de venda. Principalmente. Entendeu? Vai poder começar a falar de venda. Então, assim, quero muito que você venha aqui mais vezes. Virei. Tá? E assim, já, futuramente, assim. Em breve. Não quero que demore um mês, não. Não, vambora. Tá? Fica aqui o convite já.
mais uma vez, porque a gente precisa mudar essa porra. Isso que eu tô falando, elencar inimigo, a gente tem que combater esses caras. Porque esses caras só sairão do mercado quando pessoas boas... Pra fechar isso que você tá falando, eu, com 1 ano, eu entrei em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então tem 1 ano e 5 meses. Júlio Pinguelli, no mercado de alto padrão, todo mundo já sabe quem é. Ou porque ama, ou porque odeia, ou porque admira, ou porque não faz a menor diferença. Mas todo mundo sabe quem é Júlio Pinguelli no mercado de alto padrão, na Barra da Tijuca. Eu entrei 1 ano e 5 meses atrás na profissão, ninguém sabia quem eu era. E hoje eu tô nas cabeças. Eu não estou falando de venda, eu não estou falando de imobiliária, eu estou falando de trabalho. Eu atendo todo mundo, do corretor ao sonhador e ao colega, todo mundo. Eu falo com todo mundo. Eu respondo todo mundo. É isso. Você tem que ser humilde no que você faz. Ninguém é grande o suficiente para diminuir ninguém. E a sua grandeza está em você estar em pé de igualdade com todo mundo, porque você nunca sabe de tudo. Deu sorte que eu tô tomando Coca-Cola hoje, porque senão eu ia falar o nome desse filho da puta aqui. A gente falou sobre ele antes de começar a gravar, aquele merda. Mas deixa ele. Tamo junto. A nossa história fala por nós. É isso. A gente deixou um pouquinho da nossa história aqui. Eu te falei que teve um colega que saiu de lá e daí falou, mas quem é fulano? Irmão, eu não tô nem preocupado com o que estão falando. É isso aí. Eu preciso fazer o meu. Se eu fizer o meu bem feito, é isso aí. Os resultados falam por mim. Vai vir, cara. Normal. É igual a corrida. O dia assim. É causa e consequência. Toda ação gera uma reação. Isso aí. Física. Cara, irmão, obrigado. Fica com o convite. Tamo junto. Quero muito que você volte. Vou voltar. Tá? Foi diferente, foi muito diferente. Mas muito diferente. De repente, o próximo a gente traz pauta. Aqui a gente vai falar sobre tudo, não só sobre o mercado imobiliário. Igual a gente fez hoje. Muito bom. Muito bom, cara. Eu gosto. Pra mim é um prazer. Depois eu vou falar contigo pra gente fazer um que a gente vai pautar algumas histórias de atendimentos e vendas. Putz, cara. E de não vendas. Causos. Porra, do cacete. Eu tô pensando em escrever um livro sobre isso, cara. Ué, tá aqui, pô. Vou fazer um livro. Um livro. Audiobook. Eu vou até escrever um livro mesmo, um audiobook, um podcast, mas falar pra alguém, né? Pra esse alguém transformar em livro algumas experiências de atendimento que são sensacionais. Vem comigo, cada vem capítulo com o pai. De atendimento. Irmão, obrigado. Valeu, galera. Mais uma vez. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Vou trazer aqui pra mim. Lembre-se que, agora, alto padrão, Júlio Pinguelli. Não consigo. Júlio Pinguelli, alto padrão. Visita lá no Instagram, muito top. Se você é corretor, não aceite nada diferente do que esse cara faz, porque o trabalho dele é muito top. Se você precisar de um registro, um financiamento, de alguma coisa assim no mercado imobiliário, fala com a Fortuna Negócios Imobiliários. Serei eu quem vou te atender pessoalmente ou uma pessoa muito bem treinada por mim também. E em breve, um novo patrocínio vai aparecer aqui de uma loja planejada. Sobre isso, mas fica pra próxima. Fica pro próximo. É isso. Em breve teremos um novo patrocínio aqui no podcast. Tô muito feliz com relação a isso, mas deixa. Continua curtindo aí, continua assistindo que você se inscreva no canal. Curta, compartilhe, faça tudo. Se o cara me deu 98 minutos de watch time, ele pode nem se inscrever, irmão. Assim, eu perdoo, entendeu? Se ele chegou até aqui 98 e 10, eu deixo ele não se inscrever, mas sim, se inscreve no canal, badala o sininho, tá? Dá aquele badalo no sininho, se inscreve no canal, manda essa conversa aí pra mais gente que você quiser. Os cortes também são importantes. Tá acontecendo uma coisa engraçada. Geralmente corte tem mais view do que o episódio. Né? É porque é curtinho. Não. No meu não está sendo assim. O canal é muito pequeno ainda, claro. Tem 2, 3 semanas. Mas no meu não tá acontecendo isso, não. Os episódios estão com mais views do que os cortes. É mesmo? Legal. Loucura. Não, é excelente pra mim. Se inscrevam também no meu canal do YouTube. Só procurar Júlio Pinguelli, já tem 2 vídeos lá. A gente vai crescer lá também em breve, cara. Tem tudo a ver isso aí, hein? Então é isso, irmão. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Tamo junto, galera. Valeu, amo vocês. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.